Leonardo Coutinho, eu nos Estados Unidos, numa das idas que eu fui lá, nesse país aterrorizante, né? Eu encontrei, num restaurante fast food que eu fui, um casal de venezuelanos. Poderia ir lá sim, quando mais jovem eu fui lá fritar hambúrguer com muito orgulho, porque eu trabalho no roubo, em que pese eu ser filho de presidente, eu não vou enriquecer ilicitamente, eu tenho vergonha na cara de trabalhar e faço isso com muito prazer, com muita dignidade, me ajudou a enriquecer. Mas nessa oportunidade, lá nos Estados Unidos, em Oklahoma, eu conversei com um casal de venezuelanos. A mulher, era a caixa, e o homem estava dentro do escritório, como uma lateral da parte da frente do fast food. Ela, professora, e ele, engenheiro da PDVSA. Em qual local do mundo um engenheiro da área de petróleo sai para virar, de repente, um gerente de um fast food nos Estados Unidos? Mas eles falaram que saíram de lá exatamente nesse momento. Quando falaram que foram obrigados a ir para as ruas, eles decidiram, realmente aqui não existe mais liberdade, estamos desistindo e vamos tentar fazer a nossa mudança do exterior. É lamentável. Mais de 12% da população da Venezuela já saiu da Venezuela. Se nós trouxermos esses números para o Brasil, é como se tivessem saído do Brasil 20 milhões de pessoas. Imagina a crise que não estaríamos vivendo se Dilma Rousseff tivesse aprofundado a sua política bolivariana. E foi bolivariana sim. Até hoje tem reunião de Foro de São Paulo. Desarmaram a população, pagando muitos congressistas com mensalão. Ignoraram um referendo de 2005. E na Venezuela, adivinha quem foi ajudar lá no desarmamento? O nosso Viva Rio aqui do Brasil. Adivinha quem foi ajudar na eleição lá? Os mesmos publicitários aqui do Brasil, senhora Mônica, que falou que recebia enquete de Maduro, que ainda deu um golpe nela ainda, né? Mas enfim, eu nem sei. Ladrão que rouba ladrão fala que tem 100 anos de perdão. Nesse sentido, tá tudo em casa. Foi citado aqui que a minha indicação para a embaixada pode piorar a situação devido à aproximação com os Estados Unidos, esse país imperialista que quer explorar os outros, né? Foi citada a questão do pré-sal brasileiro. Com muito orgulho eu votei aqui para que o pré-sal brasileiro, para que possamos usar empresas estrangeiras para extrair o pré-sal do Brasil. E de maneira nenhuma, deputado Marcel Van Hatten, isso significa em perda de soberania. Por quê? Porque nós temos uma reserva larguíssima de petróleo. Se deixarmos só a Petrobras extrair esse petróleo, ela não tem condições de extrair tudo isso em um tempo hábil suficiente para que nós tenhamos os lucros desse pré-sal antes da mudança energética global, ou seja, se nós não permitirmos que empresas estrangeiras venham a explorar o nosso petróleo e nós ganhemos com isso na geração de empregos e arrecadação de tributos, daqui a 10, 20 anos, a matriz energética mudou. E aí nós aqui, com uma riqueza dessa, a gente vai estar olhando lá para o fundo do mar assim, ó. Ó, o pré-sal é nosso, hein? O pré-sal é nosso. É lamentável que alguns deputados tenham usado da tribuna, do microfone, para fazer o seu showzinho particular para suas câmeras, para seu eleitorado, para contentar aquele eleitorado e não falar aqui. Senhor presidente, em especial isso. Eu exijo, professor, sou parlamentar, ninguém está fazendo um showzinho aqui não. Censura agora? Ninguém está fazendo censura. Me referenciar em especial aquele deputado que estava sentado ali, que de uma maneira destemperada começa a bradar o pior slogan dos piores anos da ditadura militar. Só um parênteses, estava outro deputado sentado aqui dizendo que não foi ditadura. Eu vou citar um autor que nada tem de esquerda, que é o ex-deputado Delfim Neto, grande economista, que fala 64 foi golpe e foi ditadura. Ele participou do golpe e da ditadura. Então, ele reproduz dizendo o seguinte: quem não está contente vaza. Quem não está contente vaza. Essa é a fala da ditadura. Esse é o defensor da ditadura. Como quem não está contente vaza? Naquela época, se falava ame ou deixo. Se eu não estou contente, eu vou estar aqui dentro para brigar, para que militares daquele tipo não façam o que estão fazendo, é entregar as nossas riquezas, e o nome é entrega. Não entregue o pré-sal, não entregue a Embraer, não entregue esse tipo de coisa. São comunistas, vazam. Eu sou professor universitário, sou cidadão e sou comunista. Qual é? Qual é o problema? Isso é uma democracia. Todo mundo tem o direito. A esquerda e a direita. Então não me venha com esse papinho furado e falando grosso, que aqui não cola. Para falar
se a Venezuela é uma ditadura ou não, eu acho que a Venezuela, eu disse aqui, tem muitos problemas. Maduro não é meu ídolo. Tem muitos, e podemos discutir serenamente. Não é a discussão que está sendo feita aqui. Mas a Venezuela não tem um presidente que exalta a tortura. Não tem um presidente que diz que tem que matar 30 mil, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Não diz que não estupra uma deputada porque ela é feia. Não exalta os piores anos da ditadura. Não tem gente que fala, não tem gente que tem essa imaginação para defender abertamente, que bate continência para a bandeira americana. Sobre o que foi falado aqui, vamos ver a questão do narco-estado. Vamos ver o narco-estado. Foi falado aqui, o jornalista Leonardo Coutinho, eu li o livro dele, tive cuidado de ler, não consegui encontrar fontes seguras do que ele faz. Tem todo um capítulo de narco-estado. Não tem prova. Esse diálogo com Fidel Castro não existe. Imagine se a DEA, se a CIA, que tentou matar Fidel Castro mais de 600 vezes, não ia descobrir um mero diálogo sobre narcotráfico. Na Venezuela, não tem avião presidencial transportando 39 quilos de cocaína. E eu não estou dizendo que tem tráfico no avião presidencial. É que o general Heleno, que não olha muito bem as coisas, não conseguiu fiscalizar o avião, precisou a polícia espanhola ver isso. Mas eu não estou dizendo que tem tráfico aqui. Então, eu não pego algo que é circunstancial e ponho isso como prova. Deve haver tráfico na Venezuela, claro, em qualquer lugar. Tem as milícias no Rio de Janeiro, operam tráfico. O tráfico está entranhado em várias sociedades. Agora, tirar daí que é um narco-estado, isso é showzinho particular, é falar para as câmeras, sem prova, sem definir o que é. Como é que é? O deputado perguntou da imprensa lá. A imprensa lá xinga o Chaves, o Maduro, a imprensa fala o que quer, mas a prova maior é a seguinte: o senhor João Guaidó incitou uma invasão do seu país. O João Guaidó foi para a fronteira, junto com forças americanas, brasileiras de outro país, incentivar que se ocupasse militarmente a Venezuela. Apoia os embargos. Vocês imaginam se o Bernie Sanders, nos Estados Unidos, faz isso chamando a China e a Rússia para colocarem navios na fronteira, para fazer um showzinho lá na fronteira com o chanceler Lavrov da Rússia, para tentar fazer algum tipo de sabotagem nos Estados Unidos, seria preso na hora. Juan Guaidó voltou à Venezuela, tá livre, tá solto, falando o que quer. O que ele não consegue é regimentar a gente. O que ele não consegue é sensibilizar as pessoas. Fome na Venezuela. Os senhores já visitaram a periferia do Rio de São Paulo, o Nordeste, a fome aumentou no nosso país no último ano. A fome que tinha sido debelada do nosso país aumentou no nosso país. E tem gente aqui com tanto ou mais fome como lá. Então, vamos medir os pesos, falar quando a gente tem autoridade aqui. Sobre expulsar embaixador, eu acho engraçado, as pessoas citam a Constituição, e a Constituição fala no seu artigo 4, como foi mencionado aqui pelo Coutinho, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Parágrafo 3º, autodeterminação dos povos. Parágrafo 4º, não intervenção. Pedir expulsão de embaixador é quase que assular uma intervenção. Para que o Brasil faz isso? Perde o diálogo, perde a autoridade no continente, perde a seriedade no plano internacional, como vem acontecendo de forma acelerada. Falar de trabalho na Venezuela, que não tem emprego. Não tem emprego. Eu fui o primeiro a falar, tem 1/3 da população economicamente ativa está desempregada. E o desemprego no Brasil? Vamos falar também, não é que eu quero fazer, mas vamos ver se a gente tem autoridade. Um desemprego de 13% da população economicamente ativa, que acarreta 30 milhões de brasileiros desocupados, sem esperança. Vamos falar de gente indo embora? O número de brasileiros que está saindo do Brasil hoje é enorme, é enorme. Então, não vamos vir com esse tipo de coisa, que a gente faz o show particular, cola nas nossas bases, mas não tem consistência, porque não tem prova, não tem evidências. O coronel Girão falou aqui, judiciário comprado na Venezuela, e a Lava Jato que está sendo... Como é que a gente tem autoridade?
quem exalta, quem fala do judiciário, acho que tem problema no judiciário venezuelano. Por que não tem a mesma ênfase para falar do judiciário de Curitiba aqui, da Lava Jato, que fez o que fez com o presidente Lula, torcendo a disputa eleitoral do ano passado? Eu quero terminar aqui dizendo o seguinte: deputado Bolsonaro, eu temo muito pelas nossas relações com os Estados Unidos, se o senhor estiver naquela embaixada. Mas não pelos aspectos colocados aqui, não. É porque o senhor fala e repete a toda vez que o senhor está nos Estados Unidos, que o senhor fritou hambúrguer. Deputado, uma coisa, hambúrguer não se frita. O que se frita é pastel, é bolinho de bacalhau, é croquete. Hambúrguer não se... Se nem um hambúrguer o senhor sabe o que é, como é que se faz, como é que o senhor vai fazer relações internacionais? É uma coisa simples, que a gente faz na